Louva a Deus por mais uma oportunidade, mais um domingo que saímos dos nossos lares com um só objetivo: adorar, agradecer, exaltar o nome desse Deus poderoso que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos, louva a Deus pela vida dos irmãos que nos visitam. Quero falar para você, visitante, que você é bem-vindo nessa casa. Você nessa noite se encontra na casa do Pai. E na casa do Pai é lugar de alimento, lugar de cura, lugar de restituição, lugar onde o Senhor se encontra e algo novo acontece. Convido os irmãos a ficar de pé nesta noite. Quero estar assim convidando a missionária Patrícia, que é a palestrante da palavra nesta noite. Aleluia, Jesus. Deus tremendo e fiel, aleluia, Deus. Quero te convidar nesta noite a esquecer cada problema, cada luta, tudo aquilo que tem te afligido e deixar lá fora. Porque nesta noite é noite de nos ligarmos no trono da glória. Porque nesta noite é noite de nos ligarmos ao trono do Senhor. A palavra do Senhor vai falar que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Deus Todo-Poderoso. O nosso socorro está nas mãos de Jesus. Eu te peço nesta noite, clame a Ele, porque Ele é aquele que entra com a providência na hora certa. Ele é aquele que quando chega algo novo acontece. Ele é aquele que quando chega a doença vai embora, a luta vai embora. Ele é aquele que quando chega é lugar de alegria. Aleluia, Jesus. Te convido a orar comigo nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez entramos na Tua presença, Pai. Ó Deus, queremos nesta noite pedir perdão sobre as nossas falhas, Pai. Se pecamos contra Ti, Pai, no falar, no agir, no pensar, queremos Te pedir, Pai, nos perdoa, Pai. Somos completamente dependentes das Tuas mãos, dependentes da Tua misericórdia, dependentes do Teu querer e da Tua vontade, Pai. Deus, eu quero assim apresentar, Pai, cada um, Pai, que saiu do Teu lar nesta noite em direção à Tua casa, Pai. Toma cada vida nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, cobre agora com o Teu sangue cada coração, cada mente, cada pensamento, Senhor Jesus. Ó Deus, eu creio, Pai, que o Senhor, Pai, que trouxe cada um nesta noite, foi o Senhor que direcionou, foi o Senhor, Pai, que guiou até esta casa, Pai. Ó Deus, não é nada por acaso e sem direção, porque tudo que o Senhor faz, Pai, é com propósito, com objetivo, Senhor Jesus. Ó Deus, nesta noite, ó Pai, que não saiamos daqui da mesma forma que adentramos, e nesta noite, ó Pai, saiamos daqui, Pai, cheios da Tua presença, cheios do Teu querer, da Tua vontade, Senhor Jesus. Ó Deus, nos toma nas Tuas mãos agora, Pai. Acampa os Teus anjos ao redor dessa igreja, Pai. Ó Deus, eu quero Te pedir, Pai, acampa os Teus anjos, livra de todo e qualquer mal. Ó Deus, que o Senhor vinha jogar por terra, Pai, toda a retaliação no mundo espiritual, toda a seta do maligno, tudo aquilo que o nosso adversário projetou e preparou. Ah, Senhor Jesus, nessa mesma fé, nessa mesma unção, eu quero assim apresentar a vida da Tua serva nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, coloca ela debaixo das Tuas asas agora, Pai. Usa a Tua filha como um canal de bênção. Usa a Tua filha, Pai, como ferramenta nas Tuas mãos. Ó Deus, fala através dela, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que nasceu no Teu coração, para o coração da Tua igreja, porque somos carentes de ouvir a Tua voz, somos carentes da Tua presença, Espírito Santo de Deus. Deus, nesta noite é noite de restauração, noite de cura, de renovo e de restituição. Deus, nesta noite nós queremos tomar posse da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as palmas louvam a Jesus. Missionário Patrícia. Louvado seja Deus, nessa noite cumprimento os irmãos. Amém. Tipo de alegria, mais uma vez o Senhor ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui num tempo, na casa do Senhor. Nessa noite, desde o final do ano passado, eu estou presa nesse livro, eu não consigo sair. E o Senhor tem muitas coisas para falar para nós. Se a gente meditar na palavra, tem muita coisa para o Senhor falar para nós. E o que eu quero deixar para nossas vidas nessa noite é 1 Samuel. Ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra os vossos pais. Somente esse versículo, irmãos. Nessa noite os irmãos podem se sentar. Nessa noite, não é que a mão do Senhor será contra nós, mas o que eu quero trazer para nossas vidas nessa noite
né? Quando David me convidou para essa oportunidade, eu estava meditando na palavra e naquele mesmo dia Deus tinha me dado um versículo, foi uma quarta-feira, se eu não me engano, que está em Provérbios, que diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Melhor é a gente ser paciente do que a gente ser apressado. E assim, o Senhor vinha falando comigo nesse livro de 1 Samuel, muitas coisas. E aí o Senhor me levou, assim, a vida de Saul. O nome de Saul significa assim, aquele a quem Deus dá, algo do tipo assim, escolhido por Deus, algo desse tipo, aquele, como se eu pedisse Saul e Deus me concedesse Saul. E nós sabemos que na palavra do Senhor, vindo falando do histórico de Israel, Israel pediu um rei ao povo. E às vezes nós vemos as pessoas ministrando a palavra, dizendo que foi o povo que escolheu Saul, e não foi, irmãos. O povo pediu um rei para Deus. Só que o povo não teve a capacidade de falar assim, aquele rei que eu quero que me governe. É aquele rei que eu quero escolher para ele estar sobre a minha vida. É aquele rei ali, Deus, eu quero um rei, quero aquele ali. Às vezes as pessoas ministram a palavra de Deus dessa forma, como se o povo tivesse essa capacidade, como se o povo tivesse essa ousadia de escolher quem eles queriam para reinar sobre a própria vida. Mas que os irmãos vinham guardar nessa noite que quem escolheu Saul para aquele momento, para o povo de Israel, verdadeiramente foi Deus. Então, trazendo para nossas vidas, quando nós andamos, o povo de Israel não estava submisso a Deus. O povo de Israel estava distante da palavra de Deus, estava distante dos atos do Senhor. Quando eu cheguei aqui nessa noite, que eu me ajoelhei, Deus falou comigo assim, nunca se contente em estar na porta de fora do tabernáculo. E no Velho Testamento a gente sabe que era assim. O povo ficava só na vontade lá fora e o sacerdote entrava ao Santo dos Santos. E hoje nós temos a capacidade de entrar no Santo dos Santos. E aí, era como se o Senhor me trouxesse à memória. Não tem como falar de Saul sem lembrar de Davi. Às vezes nós aniquilamos o governo de Saul. O governo de Saul, enquanto ele estava alinhado com a vontade de Deus, se você meditar na palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que Samuel chega para ele e fala assim, ó, se você andar segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus te ordena, o Senhor será contigo. Saul, ele não começou a reinar fazendo a própria vontade. Saia com isso daqui, com esse discernimento no teu coração, e para de acreditar que tudo que as pessoas chegam e ministram, e tudo que as pessoas chegam e falam, a palavra de Deus é para ela ser culminada. O gado, ele come aquele capim, aí depois ele volta culminando aquele capim. E hoje em dia a gente tem preguiça de culminar a palavra de Deus. Estou falando para mim, estou falando para nós que trazemos a palavra de Deus, que temos aqui a responsabilidade de te ensinar o que é a palavra de Deus. E naquele momento Saul estava sim alinhado com a vontade de Deus, porque Deus não coloca para a cabeça quem anda desalinhado, quem não tem o Espírito Santo de Deus, quem não é para aquele momento. Deus não erra. E as pessoas trazem a palavra como se Deus estivesse errado quando escolheu Saul. Quem errou foi Saul. Quem não andou segundo a vontade de Deus para que o propósito se cumprisse foi Saul. Mas não foi que Saul não era escolhido. E o que o Senhor traz para nós nessa noite? Você é escolhido. Eu sou escolhida. Mas não é só ser escolhido e ponto. Não é só ser escolhido e fazer a própria vontade. Não é só ser escolhido e não renunciar à própria vontade para que o propósito de Deus se cumpra. E a palavra vai dizer que Saul, ele é filho de Quis, da tribo de Benjamim. Não foi uma pessoa aleatória, como eu disse nessa noite. Pode ser que tinha pessoas naquela época, quando falou assim, vai levantar um rei, falou assim, sou eu, só pode ser eu. Eu tenho capacidade, eu sou bonito, eu estou na frente do exército, com certeza sou eu, isso sou eu. Isso é a minha concepção. Na palavra não vai ter falando isso aqui que eu estou te dizendo, mas a palavra é para a gente ler e é para a gente deixar o Espírito Santo falar conosco aquilo que ele quiser. Pode ser que teve gente que quis a posição de Saul,
Deus. E no dia que Deus entrega na mão dele, coloca as tribos tudo reunida, coloca todo mundo ali no pé do negócio mesmo, que ele viu o negócio esquentar, que era ele que era o rei, que aquela responsabilidade estava sobre os lombos dele, ele corre. Uma das características de quem Deus chamou para fazer alguma coisa, às vezes é correr, às vezes é se esconder. Quando a gente vê o tamanho da responsabilidade, a gente se esconde. A gente não se oferece. Quando a gente começa a entender, a gente se dispõe. Quando a gente ainda não sabe aquilo que o Senhor tem para nós, quando a gente ainda não cavou, ainda não foi no coração de Deus descobrir aquilo que Ele tem para nós, a gente fala: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero ser usado como fulano. Eu quero ser cabeça como fulano. Eu quero assim ser guia. Esse negócio de referência, irmãos, é uma coisa que Deus sabe que tem no meu coração. Eu não quero ser referência de ninguém. E verdadeiramente, quando eu vejo alguém falar assim: fulano é minha referência, Cristo tem que ser tua referência. Às vezes as pessoas postam: fulano é minha referência. Referência para mim, a tua referência é Cristo. Glória a Deus. Sabe por que a tua referência é Cristo? Se a tua referência for Marina, o dia que ela desanimar, tu pode dizer: ah, mas Marina é minha referência e desanimou. A referência dela é Cristo. Ela é humana. Saul era humano. A referência dele, enquanto era Deus, ele estava de pé. Ele caminhava marchando. Ele caminhava tendo vitória. Ele caminhava ganhando batalha, ganhando guerra, na frente do povo, na direção de Deus. Mas um dia que o Espírito Santo de Deus se afastou dele, ele não foi mais ninguém. Então guarda outra coisa no teu coração nessa noite. A tua referência é Cristo. Aleluia. A tua referência é o céu. Glória a Deus. A tua referência é a palavra de Deus. Para de achar coisa bonita no mundo que crente também fala e adotar para a tua vida. Não é nem coisa do mundo. Que agora a gente quer crente, tem tanta moda, tem tanta coisa. Deus em poder, glória. Aleluia. Santo é o teu nome. Que antigamente as pessoas eram usadas, a gente não invejava, mas a gente corria para Cristo que queria ser usado também. Hoje se eu vejo Saul ganhando guerra, eu quero ser guerreiro igual Saul, eu quero estar na frente do exército igual Saul. Só que chegou um momento, eu acredito, isso eu meditando na palavra de Deus, eu acredito que não foi quando mostra o primeiro tropeço de Saul de desobediência, Deus já arranca logo a promessa da mão dele. E a gente vai ver Deus insistindo com as pessoas na palavra. E com Saul a gente não vai ver Deus insistindo. No primeiro momento em que ele desobedece se a gente olhar, foi uma coisinha. Foi um negocinho. E ele pegou, Samuel falou assim, isso depois que ele foi ungido por Saul, ele foi ungido por Samuel. Deixa eu falar só uma coisinha antes de entrar naquilo que eu vou entrar agora, que eu não concluí. O Senhor, Saul naquele momento era tão a direção de Deus para o povo que a gente erra. A gente falha igual o povo de Israel falhou. O erro de Israel, irmãos, não foi querer um rei. Porque a gente sabe que Jesus veio de quem? Da descendência de Davi. Davi era o quê? Rei. Eu acredito que o erro não foi o rei, porque um rei, quando ele está alinhado com a vontade de Deus, ele pode ser bom. Mas sabe o que foi ruim daquele povo? É que eles não queriam mais obedecer ao governo de Deus. Eles queriam ser iguais às outras nações, sabe por quê? Porque as outras nações, o rei mandava e eles obedeciam. E o povo de Israel era assim, e os outros povos, os filisteus, os amonitas, os amoreus, eles tinham estratégias de
E a arca, ela tá lá, ó. O povo tá lá, ó, que julga, logo quando aquele povo tá gritando, mas naquela guerra eles iam perder. Porque eles estavam usando a presença de Deus como um amuleto. Deus não queria estar ali só para dar guerra, dar batalha para ele vencida. Deus queria estar ali como Deus deles. Aleluia. E nas nossas vidas, Deus quer estar conosco como nosso Deus. Aleluia. Abre a tua boca para dizer assim que Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus. Ele é muito forte. Você tem a ousadia de abrir a tua boca e dizer assim: Ele é o meu Deus. Sabe o que é ser o teu Deus? É aquele que te guarda. Aleluia. É aquele que te cuida. Glória a Deus. É aquele que se tu passar pelas águas, elas não te afundam. E quando tu passa no fogo, as chamas, elas não ardem em ti, porque Ele é o teu Deus. Era assim o nível de intimidade e de cuidado que Deus queria ter com o povo, mas naquele que o povo perdeu. Naquele que o povo perdeu para voltar ao propósito original. E quantas coisas nós temos perdido e achando que é acaso, e achando que é porque foi assim, é achando porque Deus não quis me dar, quando na verdade Deus quer que você volte para o propósito. Aleluia, Deus. Deus quer que você volte para o propósito. Guarda isso também no teu coração. Que essa noite é uma noite de voltar para o propósito. Aleluia. Porque se a gente não estiver dentro do propósito de Deus, uma hora o Lula vai pra cá quando ele era menino na fé. Eu não sei que idade de Saul tinha quando me aprofundei nisso. Mas Saul, assim, ele era leigo, ele era da tribo de Benjamim, ele já estava no meio do povo, ele conhecia Deus. E aí ele veio procurando as moedas que o pai dele perdeu. E aí isso me chama muita atenção. Era como se Deus falasse comigo assim: eu trouxe tanto Saul pro propósito, que ele saiu de casa buscando uma jumenta e voltou ao rei de Israel, porque ele tinha humildade na época. Quando Deus chamou ele, precisou a jumenta se perder lá para ele parar de frente com Samuel. Quando Deus vem, não se apressa. Se apressa em se colocar na brecha. Para com essa pressa de ser honrado, de Deus te levar aqui, de Deus te levar ali. A gente não está indo nem para o nosso próprio povo. A gente não está indo, às vezes, nem para a nossa própria família. E quer ir para onde? Sem a presença de Deus. Quer pregar onde? Em altar dos outros. Quer louvar onde? Distante da presença. Uma voz bonita é só uma voz bonita. Uma palavra bem ministrada é só letra. Mas se o Espírito Santo de Deus não estiver, é melhor a gente calar a nossa boca e voltar para o secreto. Porque Deus, Ele honra um coração arrependido. A gente quer muito abrilhantar os dons. A gente quer muito mostrar o que a gente sabe fazer. E é um tempo de nós voltarmos para o secreto. É um tempo de nós, assim, voltar a humildade que aquele homem tinha quando ele foi chamado. Então discerne bem isso na tua cabeça hoje. Saul foi escolhido por Deus, mas perdeu da linhagem dele, muitas vezes, ter sucessão diante desse reinado, diante da frente, né? Sendo rei de Israel. E aí nós vamos ver sobre perder aquilo que Deus confia em nossos irmãos. Foi ministrado esses dias, eu lembro que eu fui. E eu guardei, isso falava muito no meu coração. Deus falava muito isso comigo. Hoje eu entendo que é Deus. O povo fala que quem começa com Deus não morre. Morre isso. E isso ficou no meu coração quando era nova convertida. Eu falava, morre isso. Eu vejo tanta gente que tinha promessa e morre. Mas depois eu vim entender, né? Não é que Deus ele é cruel. Porque Deus ele tiver um propósito. Se ela não morrer fisicamente, se Deus der mais oportunidade, mas se ela não caminhar diante do que Deus quer, ela morre espiritualmente e ela perde coisas que o Senhor queria dar para ela. Não estou falando de coisas materiais, estou falando de coisas do céu que Deus queria dar para elas. Eu não estou aqui te prometendo nada, que Deus vai te dar nada. Se Ele quiser, Ele vai te dar e vai me dar. Agora o que Deus quer nessa noite é voltar para o propósito original. É propósito original. A gente quer muitas coisas e não quer voltar para o propósito, não. Só eu me permito
pensar, os outros vão pensar o que Deus vai pensar. Eu caminhando assim desgovernada na mente, da maneira que eu quero, só cumprindo rituais. Deus não quer que rituais sejam cumpridos. Ele quer que a intimidade seja florescida. Que a intimidade seja acrescentada. Sabe por que às vezes as pessoas perdem de crescer com Deus? Porque elas se importam muito em quem vai trazer algo de Deus. Às vezes, se sou eu que vou ministrar, o Fred pode chegar e falar: hoje eu não vou, não, quero uma Patrícia que vai ministrar. E pode ser que tem grandes coisas que o Senhor vai fazer contigo naquela noite. Às vezes, as pessoas podem olhar para João e falar assim: João não sabe ensinar a palavra. E João chega aqui na frente e é usado na palavra, ou cada coisa, para poder acrescentar no teu coração. Então, não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades de estar dentro do tabernáculo. Não fica na porta. Não é igual Jefferson que está ali na porta. Às vezes a gente entra, mas o coração fica na porta. Então, coloca todo o teu coração. Coloca toda a tua intenção. E como eu ia dizer, aquele homem era tão simples. Na época, ele veio buscar essa jumenta, chegou o velho e falou pro rei um dia. E aí o tio vai e pergunta para Samuel. Ou o tio pergunta para Saul. E fala assim: o que é que o profeta me falou? E profeta, quando ia falar com as pessoas davam crédito, mas hoje o povo não dá crédito, não. É fulano que está falando? Aí às vezes a pessoa está passando algo de Deus, ela está aqui, ó, como se ela fosse superior à roupa que Deus está usando. Então confia pelo menos no teu Deus, que é superior na tua vida e na vida que Deus está usando. E ele era tão simples, como eu volto a dizer, que ele pega e vai lá, volta rei. E quando alguém chega, quando um tio chega e pergunta para ele assim: o que aconteceu lá, o que o profeta te falou? Ele guarda no coração dele aqui. Mais um ponto de quem é escolhido por Deus é que não é que ele esconde as promessas, é que ele prefere se falar diante da promessa. Ele não fica pegando a promessa dele e falando para todo mundo. Às vezes as pessoas querem falar a promessa dela para poder mostrar que ela tem uma promessa. Existem dois pontos aí. Às vezes a gente, quando a gente é imaturo, a gente conta porque a gente é imaturo. Aí o coração da pessoa cheio de igreja. Vai acontecer, vai, mas o coração da pessoa está cheio de igreja. Infelizmente. Então, quando Deus colocar um propósito no teu coração, ou assim, se Deus te fez uma promessa ministerial, não desacredita dela, que às vezes a gente desacredita também. Vai passando o tempo, a gente vai ficando tão dolorido de ser só pancada, que chega o tempo e fala: acho que Deus me falou, não sei não. Agora eu estou mais quebrado, não estou nem aguentando sustentar um ódio dentro de mim. Como é que Deus vai me usar nesses dias aí? Eu sou um vaso que tem um ódio dentro de mim. Se você for trazer assim se você conseguir ver nessa noite um vaso quebrado carrega no seu dedo, não. Mas na teoria de Deus, carrega quem é que entende Deus. Um vaso bonito é um vaso ideal de carregar azeite precioso? É. Mas às vezes Deus carrega num vaso quebrado, rachado, mas não carrega num vaso bonito. Não carrega num vaso aparentemente bonito, sabe por quê? Um vaso rachado por fora, ele pode estar rachado só por fora e ser suficiente por dentro para carregar aquilo que Deus quer que ele carregue. E um vaso aparentemente bonito por fora, por dentro ele pode estar todo rachado, que ele não sustenta mais unção. Então não se engane. Se você conhecer a Deus, Deus nunca mais vai te deixar enganado. Se você verdadeiramente conhecer a Deus, nunca mais você vai se enganar. Então tenha discernimento. Que a palavra do Senhor não estava nos meus planos trazer isso nessa noite, mas é o que Deus sabe. Tenha discernimento, sabe por quê? Porque nós estamos nos últimos dias. E a palavra diz assim: acautelai-vos, pois, dos falsos profetas. E às vezes nós nos frustramos por coisas que não se cumprem, porque a gente acredita demais naquilo que é material, naquilo que Deus falou para te dar materialmente, fisicamente, se é um casamento, se é uma casa própria, se é isso, se é
oferecer a oferta. Quando chegava lá, ele roubava a oferta, achando que Deus não estava vendo, estava tudo ok. Não estava acontecendo nada. E eu te provo dentro da palavra que Deus pega de quem era para ser e coloca na mão de outro. Que aí a gente vai ver os filhos de Eli fazendo tudo isso, Finéias, sem temor nenhum. A palavra vai dizer mais. Vai falar assim: que Finéias e Ofni eram filhos de Eli. Os filhos de Eli eram filhos de Belial, não conheciam a Deus. Como é que pode, na lógica humana, você ser filho de Cristo? Você vir para a igreja, mas teu pai, mas tua mãe, mas tua avó, mas quem quer que seja. Eu vou colocar assim para ficar bem simples. E não conhecer a Deus. E não, com a gravidade, os filhos do homem que ensinavam todo mundo, não conhecia Deus. Não conhecia de ter intimidade. Não conhecia de andar com Ele. Não queria andar com Deus. Só estava interessado na sucessão sacerdotal. A gente tem que parar de ser interesseiro. Para de ser interesseiro na promessa. Começa a se posicionar diante do teu Deus para você realmente. E eu vou te falar outra coisa. Quem é herdeiro da promessa, quem Deus entregou algo nas mãos dele, ele simplesmente não se importa com o que é que vai cumprir. Quando tempo Samuel ficou lá servindo a Deus no tabernáculo, Samuel foi pro tabernáculo, era um bebê. Ele não era rapazinho, ele era um bebê. A mãe acabou de desmamar, a mãe vai lá, sofre, ora, busca. E Samuel não viu, o filho não viu. Aí num belo dia, o sacerdote que tinha que educar a casa dele tá na porta do templo. Aquela mulher chega lá desesperada, chorando, desacreditada, humilhada, envergonhada. E ele tá lá na posta, ele reinou 40 anos, né? Porque essa mulher ensinava um pouco errado, ele ensinava certo. Eu te garanto que ele ensinava certo. Porque se ele ensinasse errado, não tinha certo de Deus naquela época. Não tinha certo de Deus naquela época, que sabe o que era certo e o que era errado. Ele ensinava os outros. Mas o que não ensinava os da casa dele, os da casa dele fazia tudo que não podia, ele não corrigia também. Ele era omisso. Simplesmente ele deixava pra lá pra não incomodar. Aí nos outros chicote. Nos de casa. Oh, meu bebê. Aí quando eu comecei a ler isso, eu falei, meu Deus, me dá responsabilidade pra mim criar essa criança. Porque o Senhor me dá, eu sei que para a glória de Deus o que o Senhor me dá, eu quero me dar. De palavra que Ele me dá, é porque a glória é dele. Mas se eu não pegar essa palavra do Senhor me dá de servir, e aplicar nos meus filhos, na minha casa, eu vou ver as pessoas sendo bem-sucedidas espiritualmente na minha casa, não. E aconteceu isso com ele, e ele viu o povo sendo bem-sucedido, e a casa dele não. Quando ele chegou para perguntar aos filhos, só falou assim: ah, é mentira. Isso com as minhas palavras para ficar mais simples para você. Não está acontecendo isso não, meu pai, é mentira. E estava corrompendo o povo e o pai sabia. Estava tudo certo porque eram os filhos dele. E se fossem os outros? Então a gente tem que parar para organizar a nossa casa. A gente tem que parar para começar assim, a agradar a Deus com santidade. Ele é santo, a gente peca, a gente erra, a gente falha. Mas a gente tem que parar de chegar diante de Deus de qualquer maneira, porque a gente tem uma promessa garantida para quem ama. Deus pegou da mão da descendência de Arão, que saiu lá do deserto. Arão sustentou a promessa de Deus, ainda que ele errou quando ele permitiu que o povo levantasse o bezerro. Mas Deus sustentou na mão de Arão aquela promessa. E aí sustentou 40 anos na mão de Eli, mas com os filhos de Eli, Deus falou: basta. Porque os teus filhos não têm andado, Deus levanta
se não disciplinar, não é corrigir, é disciplinar de alguma forma, talvez Deus tivesse continuado com aquele negócio na mão dele. Aí de que adianta? Às vezes eu tenho um chamado missionário e eu sei que eu não vou poder influenciar muitas coisas na vida da minha filha, mas eu posso pedir a Deus e ensinar ela para ela manter a promessa na mão dela. Agora, se ela não quiser um dia estar repreendido em nome de Jesus, fazer a responsabilidade dela, porque a minha eu tenho que fazer. A sua com os teus filhos você tem que fazer. O que Deus traz no meu coração nessa noite, faça com os teus filhos. Corrija os teus filhos. A palavra diz que os filhos são herança e recompensa. Herança não se trata de qualquer maneira. Todo mundo que eu perguntar aqui, porque o filho lá cristão não é mais gostaria. E mais vai querer ser esse evangelho que a gente que não conheceu Jesus Cristo. Mas geralmente quem conheceu, às vezes não dá muito. Eu comecei a refletir nisso e eu comecei a orar. A Luísa é pequenininha, mas eu comecei a orar, Senhor, se encontre com ela. Senhor, me encontre intimidade com ela o mais rápido possível. A gente tem que começar a orar pelas coisas certas, irmãos. Não é querer mudar as pessoas na raça. Não é querer mudar as pessoas achando que é do nosso jeito, que a gente não vai conseguir, que vai se desgastar demais. Mas a nossa obrigação é orar e corrigir. Porque Deus foi lá, tomou daquele povinho os que estavam mais errados, os que faziam mais coisa que desagradava a Deus. Foi lá com a maior cara de pau, pegar do lado da arca e ir pra guerra. E foi eles que levou. Já estava errado de levar, que se eles tiverem que ser medo, falou, vou levar não. A arca nunca precisou ir pra guerra para Deus dar vitória. A arca nunca precisou estar no meio do arraial para a gente ganhar a guerra. Aí nesses que foram burros, que foram desinterpretando a palavra, foi lá na frente. Às vezes a gente quer ir lá na frente, não tá com Deus. Quem veio para ser cara, vou falar bem assim para você entender, quem veio para ser cara, não quer ser cara, ele quer se esconder, o que eu quero dizer com isso. Mais uma vez eu vou repetir, quem Deus chamou para mostrar cara, não quer mostrar cara não. Ele quer se esconder. Mais uma vez eu vou falar, agora quem Deus não chamou, ele quer ser a cara de tudo. Todo errado. Como é que eu tô toda errada? Eu quero botar a mão na cabeça de Marina para me orar. Eu quero botar a mão na cabeça de Vanessa para orar. Minha vida toda sentada, né? E eles foram para frente da guerra. Os que estavam mais assim. Se eu fosse do exército, e assim, com o meu pouco entendimento que eu tenho hoje, quando eles pegou aquela arma e rastou, eu não tinha ido não. Se aqui os outros estão roubando oferta, Deus vai honrar lá como? Ele vinha falar, se vocês não estão andando certo aqui, vocês vão ganhar lá como? Se está andando errado, não é pecado muitas vezes, lá era pecado. Mas agora eu vou falar que tem as mínimas coisas que a gente tropeça e quer receber de Deus. Não ora como o disse, que eu não vou falar dos pecados desse primeiro. Hoje Deus está cobrando de nós o mínimo. É aquilo que a gente pode fazer, mas não faz. O pecado a gente pode se arrastar, correr dele. Mas se a gente não tiver com a vida na frente, a gente corre pra cima. Quando eu estou alinhada com a vontade de Deus, a fofoca me incomoda. Quando eu não estou alinhada com Deus, a fofoca me dá uma vontade de ouvir. A fofoca me dá uma vontade de falar. Me dá uma vontade de dizer que se fosse eu, não faria assim. Me dá uma vontade de falar que Solange não está andando na brecha quando é eu que não estou andando na brecha. Agora, quando a gente está alinhado com a vontade de Deus, Deus fala, mulher, sai daí. Aleluia. Está errado isso aí. Era dessas coisinhas. São dessas coisinhas. A gente pega coisas bem tranquilas. Aí a gente tem a promessa? Tem. Mas vigia, às vezes não vigia. É um tempo que nós sermos vigilantes para a gente não perder a promessa. É um tempo da gente se atentar às coisas, para a gente não perder a promessa, principalmente
gritar. Ah, chegou, nós vamos vencer, não sei o quê, tudo desalinhado. E os filisteus vai lá e fala, e agora? Quando a palavra diz que os filhos da treva das trevas, mas quando Deus tira a luz é isso. Aí os filisteus, quando vê aquela gritaria, falam, vixe, a arca chegou lá. É quem olha para a minha vida e para a tua vida e vê, vixe, a presença de Deus. Às vezes o mundo enxerga e a gente não sabe mais essa presença na nossa vida. Aquele povo não soube honrar a presença de Deus nem fora do arraial, imagina o que da guerra. Fora do arraial, sabe por quê? Quando tudo vai bem. E fora do arraial, eles tiveram tempo para buscar a presença de Deus. Fora do arraial, eles tiveram tempo para pegar e se arrepender diante de Deus, pelo menos antes da guerra. E tem horas que a gente não se arrepende, tem que entrar na guerra. Nem para entrar na guerra se arrepende, está entrando numa guerra. E não se arrepende. E não alinha a vida com Deus para ver se ganha. Como se Deus tivesse obrigação. Sabe o que é que Deus traz no meu coração nessa noite? Como se Deus tivesse obrigação. Quando aquele povo pega aquela arca e leva para o arraial, era como se Deus fosse obrigado a dar vitória para eles, porque Deus estava, a presença de Deus estava ali. Não confia nisso, não. A presença de Deus está com aqueles que buscam. Com aqueles que buscam. E quando chegou, eu vi tentando concluir essa parte sempre todo. Quando chegou lá, que os filisteus viram aquela gritaria e falaram, agora a gente está perdido. O Deus desse povo tirou ele do Egito. O Deus desse povo abriu o mar vermelho lá, acabou o faraó, acabou o Egito de praga. E o povo passou por três, o tempo vai ser da gente lá naquele arraial. E o povo está lá, não fala que o povo de Israel lembrou disso antes de trazer pelo menos a arca. De orar e falar assim, Senhor, tu és o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Se arrepender disso, Senhor, tem misericórdia do nosso, porque se o Senhor não estiver conosco, a gente vai perecer aqui na estrada. E os filisteus lembrou, você não vai ver. O povo de Israel lembrou de feitos do Senhor, não, ele vai se lembrar dos feitos do Senhor, é o que ele vai lá e fala assim. Eles vão ficar muito com medo. Aí levanta o cabeça, ei, sejam homens e pelejai. Eles foram, confiando na palavra daquele homem, foi, pelejou e ganhou, porque Deus não estava no arraial, porque Deus não quer ser amuleto na vida de ninguém. Deus não quer ser trevo de quatro folhas na vida de ninguém. Deus não quer ser sinal de sorte na vida de ninguém. Deus quer um lugar de intimidade com Deus. Deus quer um lugar onde Ele é honrado. Glória a Deus. Todo mundo, independente de quem você seja, independente do que você tenha, você pode ter tudo e pode não ter nada, mas o que Deus quer é ser honrado na tua vida, porque se aquele povo tivesse honrado a Deus, o problema não é o rei. Porque eles tanto queriam, eles achavam que o rei ia ser a solução dos problemas dele, não. Às vezes a gente quer que nosso pastor, nosso líder, seja assim, responsável pelas nossas vidas. Às vezes é porque eu estou ali, eu estou perdendo, porque eu estou pregando, não está lugar. Eu estou perdendo, é porque o pastor Mário não está, a vida dele alinhada com Deus. Eu acho que o povo veio o rei para isso, para pegar a culpa que era dele, de buscar e jogar no líder dele. Eles não tinham rei, Deus falava diretamente com Samuel, eles iam ver de Samuel, Samuel, se você for olhar a vida de Samuel, completamente santificada, não tem o que falar de Samuel, e Samuel tropeçou. É onde de fato Deus tirou da mão de Finéias e Ófni e deu para Samuel, que ainda nem era. Na lógica humana, o herdeiro da promessa era Finéias e Ófni, e Deus estava preparando um ventre para que Samuel fosse a sucessão sacerdotal daquele povo. E Deus age de acordo com o que a gente está esperando? Não. Aquela mulher ficou tão firme na promessa, eu falei, Senhor, mas por que trabalho dessa mulher a vida? Eu trabalho, mas quando eu trabalho assim de motivo, para ela incomodar o tempo, mas para a gente viver, a gente fala, mas demorou essa mano dessa mulher por quantos anos, Senhor? E era como se Deus falasse para nós. E quando Deus nos dá coisas que é Deus que nos dá,
Aí quando esse vem, quando isso vem, você vê que verdadeiramente foi amor de Deus. Você vê que depois que Samuel sai do ministério, vendo que nunca foi nenhum bebê, ela tem mais 7. Aí o monte de onda vai dizer que aquela que tinha 10 se entristeceu. E Deus fez aquela que não tinha nenhum não ser mãe de 7. É porque o primeiro era propósito de Deus. O primeiro, se a gente for olhar, Ana fala isso, é como se Ana falasse assim, mas deve ser meu, ele é teu. Então você tem que pedir para a glória de Deus, saiba que antes de ser meu, é de Deus. Saia com essa convicção nessa noite, embaixo da autoridade da palavra de Deus nessa noite. Eu te digo isso. Antes disso aí que está no teu coração, ser teu é de Deus. Por isso que está desse jeito. Por isso que está tão estreito. Por isso que tem dias que parece que não vai dar para carregar essa esterilidade. Tem dias que não parece. Você fala, não vou conseguir carregar esse vento estéril mais. Eu não vou conseguir continuar orando por isso mais. Cada ano aquela mulher gerava um filho. A menina. E aí, para pirraçar ela, cada ano passava o filho na cara da mãe. Mas é porque Samuel era promessa. Os filhos de menina muitas vezes sendo mencionados como a gente não foi estéril, não foi possível para Ana, mas a promessa era Samuel. Eu acho que é bonito quando eu penso em Ana dizer: esse é o filho do meu filho. Esse é o filho do meu filho. Eu acho muito bonito Ana dizer isso. Samuel foi, mas Samuel foi o filho do meu filho. E no dia que ela descolou aquela criança, ela foi lá e levou aquele menino. E aquele menino é que deu continuidade no que Deus fez. Aquele menino, ele cresceu junto com Finés, Finés e Ofni já eram homens. E ele foi pra lá pequenininho, ele cresceu junto. Ele cresceu junto com Finés e Ofni, provavelmente, né? Se ele morava com Eli. Ele cuidava de Eli. Ele assim, servia Eli, então ele morava dentro da casa de Eli. A palavra vai dizer que ele servia Eli no tabernáculo. Ele cresceu junto, vendo tudo que era errado, vendo tudo que não era que aqueles meninos faziam, que não era reto, não. Deus, ele era uma criança influenciável, mas a presença de Deus dele não deixava com que ele fosse influenciado pelas coisas de fora. Às vezes a gente pode estar fora, mas dentro do nosso coração, o Espírito Santo ele não nos deixa influenciar. Porque a gente não influencia. Os outros podem fazer do jeito que quiser, mas a gente tem que fazer do jeito que Deus quer. Já prestou atenção que às vezes tem gente que não pode fazer nada. Tem outras que faz tudo e não dá nada. O dia que a gente vai fazer, o dia que a gente vai fazer não dá. Ainda que a gente faça, não dá. Fazer. Aí eu já vi pessoas que dizem, eu era cristão e me afastei, eu estava na igreja, eu estava assim, eu fui pra casa. Minha irmã falou isso comigo, ela falou, eu estava bem uma festa assim, as meninas vão lá. Aí, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso eu vou pra casa, e eu vou mais pessoas não de novo. Não, você tem promessa, se você tiver o coração alinhado, ele é aquele que sustenta a promessa na mão. E Davi, ele falhava inúmeras vezes e é conhecido. Quando Deus fala para Samuel, Samuel fala assim para Saul, e Deus já está levantando um ciclo do coração dele para tomar o conta da tua mão. Porque o Senhor não se agrada mais de ti. E realmente, no dia que ele falou, era Davi, errava, mas o coração de Deus tem o coração de Deus. Não é ter o coração de Deus ao ponto de você querer fazer tudo porque você é filho de Deus, é ter intimidade com Deus, ter um coração de Deus, sabe o que é? É Deus, ele ama todo mundo, mas tem uns que parece que é gringo de Deus.
coração de Deus hoje vai sair daqui sabendo que é ter o coração de Deus. Ter o coração de pessoas, eu vou botar pessoas que são corruptíveis. Ter o coração de alguém é saber que aquela pessoa te ama. Eu vou colocar um nome aqui abaixo de Deus, acredito que ninguém ama Deus também mais do que o nosso Deus. Até os filhos, eles crescem e eles amam a gente, mas eles vão. E a mãe, sempre que você precisa amar, ela tá lá. É como uma mãe. O filho tem o coração da mãe. Onde quer que ele esteja, da maneira que ele estiver, às vezes está decadente, mas ele tem o coração da mãe dele. E nós, diante de Deus, temos que ser assim, procure ter o coração de Deus. Porque Saul tinha toda estratégia de guerra, Saul já foi chamado homem. Tinha estratégia de guerra, porque sempre não era ganhador que ele estava na frente, ele tinha estratégia de guerra. Mas a partir do momento que ele começou a fazer estratégias sem a presença de Deus, ele perdeu batalhas e ele perdeu tudo. Ele só ficou até o dia que Deus quis. O dia que Deus deu um passo, Deus deu um passo. E o final de Saul foi terrível. Ele começou bem. Por isso que a palavra vai dizer em Provérbios. Eu nunca vi um homem mais lindo, vou ouvir nem vai ver, né? Do que Salomão. É melhor o início das coisas do que o final. Saul começou bem? Começou bem. No meio, Saul foi bem? Foi bem. Foi só os vacilos que fez Saul perder o trono? Não. Ele ofereceu o holocausto antes de Samuel chegar para poder fazer o que era a obrigação de Samuel. Deus estava pedindo para ele oferecer o holocausto. Aquele dia quem Deus falou quem ia oferecer o holocausto era Samuel. Ele vai lá com a pressa dele. Ele era um homem tão ligado às vezes a rituais que ele achou que o povo estava dispersando naquela guerra. Era por causa de ritual. Era por causa de um holocausto que não foi oferecido. Não era isso. O povo começou a se dispersar. O povo começou a tremer de medo. Mas ele, ao invés de orar e esperar o que Samuel ia trazer de Deus, não. Ele se precipitou com os próprios pés. Como a palavra fala, quando ele se precipita com os próprios pés, a gente peca. Foi essa, não foi só, não foi oferecer o holocausto. Porque, se eu não me engano, Davi também oferecia o holocausto a Deus. Mas só que há uma diferença entre o coração de Davi que oferecia o holocausto e o coração de Saul que ofereceu o holocausto. Então, seja quem oferece o holocausto certo, no momento certo. Seja quem oferece o holocausto da maneira que Deus quer. E quando eu digo que melhor é o final das coisas do que o início delas, é isso, que ele começou muito bem. Ele foi muito bem sucedido em guerras. Só que o final de Saul foi triste. Aquele homem, o final de Finéias e Ófni, como eu disse nessa noite, que também tinha promessa, foi triste. Morreu aonde? Na guerra. Então, se você não tem morrido na guerra, você não tem que te suceder. Então, continua tendo o teu coração firmado nessa promessa, não se perca nessa promessa. O Senhor vai assim, trazendo o teu coração mais coisas daquilo que eu vou trazer nessa noite. E você venha meditar mais na palavra e entender. Às vezes a gente se perde porque não sabe o propósito de Deus, não sabe que direção. Então, nessa noite, sai daqui para a direção de Deus, para a direção do Espírito Santo de Deus. Creia que ele é contigo. Samuel chega para ele e fala assim, depois que ele é cheio do Espírito Santo. Ele não era qualquer rei, não. Ele não era qualquer pessoa só chamada para ser frente de batalha. Ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus, sim. Porque a palavra vai dizer que quando o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, que ele encontra os profetas profetizando igual Deus falou que faria, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Vai ter outro momento, como Ismael recebe uma afronta e ele está cheio do Espírito Santo de Deus e da ira, da afronta que aquele povo recebeu. Mas ele começou a decair. Não foi isso, foi decaindo, até o dia que não deu mais jeito. No final de Saul, ele morreu de maneira, onde ele mesmo
ofereça a tua adoração a Deus no secreto. Ofereça no secreto. Continue oferecendo no secreto. Porque Ele atende, Ele conhece a intenção. No teu final, no teu início, às vezes, aquela pessoa que Deus chama no início, e ela começa a ter um coração, ela começa a ter um fim. Mas esse dia eu estava pensando, Senhor, às vezes te servir é igual o pessoal que joga no meu filme, vai mudando de fase, vai ficando mais difícil. Mas continue no meio desse processo. Vai mudando de fase, vai ficando mais difícil, no final mesmo você perde. Deus disse assim, vai mudar. Onde alinhar a vontade de Deus, você não vai perder nada. E além de tudo, você não vai perder a salvação. Nessa noite assim, foi o que Deus trouxe no meu coração, aquele momento de servir. Os irmãos vêm meditar na palavra de Deus, que o Senhor continue falando com os irmãos, e que os irmãos venham nessa noite, os irmãos venham descer e sede da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quanto mais você mergulha, mais você mas não acredite só naquilo que eu trago, acredite naquilo que você traga. Essa noite eu acredito, eu agradeço. Ô glória. Graça e paz, amém, irmão? Que Deus continue nos abençoando. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, cada visitante que nos visita. Deus abençoe sua vida ricamente. Tenho certeza que essa palavra falou aos nossos corações. Que ela não venha ficar aqui, mas que vem cair uma terra boa, que venha dar muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Feche teus olhos, leva teus pensamentos a Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua igreja diante de ti, Senhor. Pai, obrigado por esta palavra abençoada. Obrigado pelos cânticos, Pai, que foi entoado em teu nome. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui essa noite. Porque sem ti nada podemos fazer. Eu entrego em tuas mãos cada vida que entrou por essas portas. Tenho certeza que cada um que entrou aqui entrou no propósito de te adorar, de buscar, meu Deus, solução para os teus problemas. E essas pessoas veem no lugar certo, porque aonde Deus tem pessoas precisando de lá evangelizar, fazer a obra para evangelizar. Vira para cá, irmã. Assim, que a igreja vai dizer para ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu tenho tudo confiança, tudo com irmão. Porque dá mais no ano passado, tá aí. Já falou com ele? Deus escolheu. Já gostei com ele, irmão. Porque para ele vir dar uma tomada desse família, mas para todos da festa tem vindo para ver se eu poder dar alguma coisa perto de casa. Não vai ficar tudo bem, em nome de Jesus, mas bem-vindo a casa. Graças a Deus. É mais difícil ver só no mundo, né? Jesus mas terça-feira eu vou até a curtida no meio. Já tem que ficar comprando aqui, meu João. Pois é, daqui para terça Deus vai ter que falar. Meu Deus. Porque nós temos que fazer uma libertação dentro do time. Aí fala, não é libertação. Para Deus trabalhar, mas nós estamos resolvendo, porque é o seguinte, amanhã é dia de oração. E aí nós estamos colocando essas campanhas de oração. Tem certeza que Deus vai abençoar as pessoas. Mesmo aquelas que não têm condição de vir, mas Deus vai lá e dá vitória. A irmãzinha de Salvador está chegando, minha filha? Pronto. Tem uma família de Salvador que está vindo. Vamos estar orando para que essa família chegue aqui e que nós estejamos de braços abertos para essa família.
Muitas pessoas por essas portas, arrebentadas, pessoas desanimadas, desacreditadas. Nós temos que estar aqui de braços abertos para poder essa Senhor. E eu com a presença de todos vocês para fazer. Venha isso aí, que Deus abençoe. Obrigado, meu Senhor. Não episódio da leitura, Pai, que vocês podem orar, evangelizar, pastor, no primeiro lugar. Para mandar um banquete aqui, bolo, tudo aqui, pastor, pastor, vamos colocar sobre os pés, vamos estar orando. Eliseu, irmãos, cheguei. Nós estamos aí, irmãos, comprando um terreno para construir um templo próprio, esse templo aqui. Você sei que é nós, da meu Deus, aqui que a Senhora é responsável. Aí nós estamos aqui com esses carnezinhos vendendo, aqui correndo uma bicicleta zero, não é bicicleta usada, não, irmão. Um violão, um capetudo zero, e esse som. Nós estamos concorrendo, o bilhete é R$20. Olha aqui, eu gostei de umas camisetas. Cada carneiro tem 5. Se você sentir de Deus, vou pegar para vender. Você fala, pastor, vou pegar 5 para não vender. Aí você vai prestar conta daqui 3 meses ainda. Manter o dependente da área. Porque assim, se todo mundo ajudar a vender, nós estamos dinheiro que está faltando aí para a gente comprar esse terreno. Então, se você sentir de Deus, nos procure, o Móveis está aqui, ele vai ficar esses aqui, já entregou no cara aí. Ele vai entregar esse restante aqui para nós vender, nós vamos mandar uns para a Patinha, vamos mandar uns para Sebastião, ver se o pastor agora vai poder pegar uns para vender, para nós vender isso aí, para nós poder vender. Porque nós queremos, vamos fazer com Jesus um tempo próprio, para ficar um negócio mais assim, próprio dos irmãos que vão chegar. Ele nos ajuda com o nome de Jesus, porque aqui o nosso patrocínio aqui é Jesus Cristo, né? Às vezes tem muitas coisas que é patrocinado pela prefeitura, prefeito. O nosso prefeito aqui, o nosso presidente é o grandão, só Jesus. Então nos ajuda em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Ó Deus, obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia na tua presença. Ó meu Deus, falta palavra, Deus, para nós agradecermos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, sem ti nada podemos fazer, mas contigo somos mais do que vencedores. Eu quero entregar em tuas mãos cada membro desse ministério, aqueles que não compareceram hoje, o Senhor sabe por que motivo, Deus. Coloca a vida de Felipe, pai de Dário, que está ali trabalhando. Visita eles, visita cada um que está trabalhando nesta noite, cada um que encontra enfermo. Abençoa a irmã Jeane, Pai, que foi ali em São Paulo, junto com seus filhos. Deus está em vitória, Senhor. Neutralize todo o poder das trevas. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, cobre nós com teu sangue, nos leva de volta para os nossos lares. Nos conduz debaixo das tuas mãos santas e poderosas. Dê livramento visível e invisível. Livra nós do acidente, livra nós da bala perdida do homem sanguinário. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou vendo aí, Pai, muitos carros, motos, bicicleta paradas. O Senhor toma a direção e conduz esse povo debaixo das tuas mãos santas e poderosas. Porque sempre eu falo, meu Deus, o homem é barbeiro, mas o Senhor nos conduz à direção certa. Então eu confio no Senhor, Jesus. Então toma a direção desses veículos e nos leve em paz, em nome de Jesus. Venha o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos os irmãos e todos digam cumprimente os irmãos, vai na paz da paz do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
A sensação do culto hoje. Hoje foi um culto abençoado. Qual a sensação de culto hoje, Terra? Hoje você é novata, Terra. Você é novata aqui, Terra, da igreja. Qual a sensação do culto hoje? Estamos aqui na presença da missionária Janete, que está aqui conversando com a pastora Lia. Foi abençoado, Terra. E profeta, qual a sensação do culto hoje, culto do varão? Estou aqui fazendo a entrevista do varão e aqui o homem de Deus. E qual a sensação do culto hoje, pá? Vitória. Culto hoje, varão. Glória, Mária, diga aí para os seguidores e os irmãos que acompanham o culto da Igreja Batista Missionária Nova Esperança, qual a sensação do culto hoje? Oh, glória, valeu, obrigado, Deus abençoe. A entrevista ainda continua, né? Vamos ter memória aqui. As irmãs Lima da igreja, aqui está aqui a missionária Solange, né? E estamos fazendo aqui a entrevista. Qual a sensação do culto hoje? Conta aí a sua experiência. Aí, bugou, aqui no papai, tudo bem? Qual a sensação do culto hoje, Terra? Qual é a sensação do culto hoje? Deus abençoe sua vida. Obrigado. Terra, aqui nós estamos fazendo a entrevista aqui das irmãs Lima, abraçar aqui para a missionária Soli. Estamos fazendo aqui a entrevista. A vida de Deus, a gente orar com vitória e se alegar com Paz do Senhor, missionária Pro, Brasa Viva. Nós estamos fazendo aqui a entrevista. Está aqui a missionária Pro, diretamente de Salvador, e nós estamos fazendo a entrevista dela aqui, Vitória da Conquista. Conta aí a sua experiência, minha irmã. Deus é maravilhoso, vamos fazer a obra para o Senhor, né? Ganhar muitas almas para Jesus, é assim que Deus quer. Amém? Eita glória, aí é do fogo, viu gente? É do manto. Estamos aqui, ó, o evangelista Jó. Conta aí sua experiência, homem de Deus. Essa minha experiência na caminhada aí, já foi muito difícil, mas hoje assim, eu vejo assim, uma grande facilidade, que hoje nós temos um melhor acesso a Deus, né? Porque nós passamos a conhecer Ele, como nós passamos a conhecer a Deus, a gente começa a ter mais acesso a Ele, ter mais intimidade, ter mais profundidade e ter mais um grau de espiritualidade, falando, né? Quando nós começamos a falar do Senhor, Ele nos responde, Deus vai nos falar. Amém. Aí falou
Estamos aqui terminando essa entrevista no final do culto de domingo, culto 5 à noite. E a Igreja Batista Missionária Nova Esperança deixa um abraço para vocês, valeu? Maurício, Jesus te ama. Eu também, meu querido. Ô, glória! Meu coração nunca